Celular não. Amém, irmãos? Eu não sei se vocês pegaram até o final, que deu um probleminha aqui, mas já está restituído. Então nós estávamos falando com a história de Paulo, e Paulo falando sobre a arma que estava levando ele à morte, ao pecado. Ele diz que era uma luta muito grande, e o que ele queria fazer, o que estava dentro dele, né? O que estava dentro dele tinha vontade de fazer o bem, mas na sua mente, na sua luta espiritual, a sua carne inclinava para o mal, né? E ele acabava fazendo o que era mal. Romanos capítulo 3, versículo 23, ele diz assim para nós, o próprio livro de Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Então ele começa a dizer, por que Paulo passava isso? Ele está dizendo, todos pecaram, né? Ele está falando aqui de um pecado original, o pecado de Adão, que nós vamos estar falando aqui também. Então ele está falando, toda a raça humana pecou, estão destituídos, saíram da presença gloriosa de Deus. E o próprio livro de Romanos, capítulo 6, aqui terminando o capítulo, versículo 23, nós começamos no 7, ele diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o salário do pecado é a morte. Então, ele está bem claro dizer, Paulo tinha essa luta, Paulo, ele lutava, Paulo, ele passava por essas lutas na sua vida para tentar viver. Ele diz que dentro de mim eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que eu faço, uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova, ou seja, a luta de Paulo era essa, a lei que ele aprovava, que era a lei de Deus, aquilo que estava dentro do seu coração, aquilo que ele queria fazer, existia uma luta, porque existia uma outra lei, né, externa, uma outra luta, aquela luta da carne contra o espírito. Quando o espírito falava algo para ele, ele gostava, o texto diz que ele aceitava, né, dentro dele, gosto da lei de Deus, mas vejo, versículo 23, a lei diferente agindo daquilo que eu faço. Uma lei que luta com aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Ou seja, então eu sou prisioneiro da lei externa, eu sou prisioneiro da lei da carne. Então dessa carne que milita contra o espírito, diz que é algo exterior na minha vida, eu sou prisioneiro. Eu sou prisioneiro o quê? Da lei. Qual é essa lei? A lei do pecado. Então Paulo falando, a lei que é boa, que está na minha mente, esta lei que eu gosto, que é a lei de Deus, que o Espírito traz para a minha vida, essa eu quero aprovar. Mas não é dessa forma, porque aquilo que é exterior, a outra lei, ela me consome, né? Ela me traz um desejo, uma vontade louca de viver as coisas do mundo, as coisas que aprova, que as coisas do pecado, que agem no meu corpo, diz versículo 23. Como sou infeliz, e quem me livrará desse desejo? Quem me livrará deste corpo da morte, ou desse desejo da morte? Quem me livrará? Ele faz uma pergunta. Então, o pecado que age no meu corpo, sou infeliz, porque existe uma luta dentro de mim. Aquilo que está na minha mente, aquilo que está no meu coração, que eu deveria fazer, aquilo que a minha mente diz que eu tenho que fazer, e até eu gosto, eu aprovo, quando chega na hora, eu tenho uma outra luta. Eu tenho uma outra lei que rege a minha vida, que é a lei do pecado. E essa é forte dentro da minha vida. Então a minha vida, Paulo está dizendo, é constante. Uma luta espiritual entre o bem e o mal. Entre o espírito e a carne. E não é diferente na nossa vida. E nós vemos aqui, o texto está dizendo para nós, que todos pecaram. E todos estão destituídos da gloriosa presença do Senhor, diz Romanos 3, 23. Todos pecaram. De que sentido, pastor? Eu não pequei, eu me converti, mas nós estamos falando de um pecado original, de algo mais profundo na nossa vida, e que precisamos mortificar esta carne. E terminando 6:23, ele diz, porque o salário do pecado, ela é a morte. O salário do pecado é o que nos leva à morte, é aquilo que nos mata. Por isso é que eu disse, a arma que leva à morte, era o tema dessa mensagem, o pecado. Porque ele fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então só Jesus Cristo para nos libertar
desse jugo do pecado, através do sangue do Cordeiro na cruz do Calvário, no nome do poder de Jesus sobre a nossa vida, sobre as atuações demoníacas sobre a nossa vida, nossa casa, nossa família, os nossos projetos, seja ele na nossa área espiritual, emocional, psicológica, sentimental, ministerial. Qualquer área da sua vida, nós existimos lutas espirituais na nossa vida, travada, que vem causar a morte, seja ela física, eu disse aqui, ou espiritual. Às vezes tem muita gente que vai até na igreja, nós vamos estar falando, mas espiritualmente estão mortos. De que sentido, pastor? Porque chega numa igreja e continua no erro, no pecado. Sai da igreja num culto abençoado, libertação, e quando chega no meio que vive, ou chega na sua casa, continua compactuando das coisas erradas, do pecado. Então essa pessoa está morta espiritualmente, porque a luta dela é contra a carne e o espírito. Ela vai na igreja, ela procura a igreja, ela procura os seus líderes, mas no fundo ela tem uma luta espiritual. E às vezes eu já aconselhei algumas pessoas que me dizem, pastor, às vezes eu estou dentro de um culto, eu estou até no culto, eu estou ouvindo o culto, mas o meu pensamento está nas coisas erradas. Eu estou pensando o que fazer, como fazer, ou por que eu fiz. Então eu fico numa luta terrível, eu até vou na casa de Deus, mas não ouço a mensagem. Preciso de libertação, e precisa mesmo. Sabe, é a luta da carne contra o espírito. A carne, o espírito vai te levar para a igreja, mas a carne, ela continua ainda lutando no externo para você. Então, é duas leis nas nossas vidas que tentam nos consumir. Então, essa luta, essa briga, porque esse salário vai ser a morte. Ou você está espiritualmente morto, abalado, né? Não consegue louvar, não consegue orar, não consegue atingir seus objetivos. E outros que chegam até a morte física. Porque o salário do pecado é a morte, desobedece a lei do Senhor, desobedece o mandamento do Senhor e acaba entrando em algumas enrascadas, alguns problemas e acaba partindo, né? Sofre por esses problemas e acaba acontecendo isso na nossa vida. Então, o pecado é a palavra mais terrível que possa existir dentro de um vocabulário, né? Dentro do nosso idioma cristão. Essa palavra pecado é responsável por toda a miséria humana. Se nós já pensar, o pecado é responsável hoje por toda a miséria humana, né? O caos de muitas coisas são pecado, porque a pessoa ela não se preocupa se ela vai ferir, machucar as pessoas. Ela não se preocupa que se ela precisa ganhar algum benefício, ela tem que pisar na cabeça da pessoa, tem que maltratar a pessoa. Pelo seu benefício ela faz isso. Então ela vai pecando, ela vai errando, né? Ela vai fazendo coisas que não deveriam, vai falando mal das pessoas, vai tentando puxar o tapete das pessoas e vai assim trazendo este mal sobre a vida das pessoas e até para si mesmo. Tem gente que é amargurada, tem gente que é triste, né? Porque o pecado corrói, a inveja, através do pecado vem a inveja, vem a soberba, né? Das vidas, das nossas vidas. Então a gente tem que começar a aprender, isso é terrível, e ela leva ao resultado da morte mesmo, sabe? O pecado ele leva ao resultado da morte. Na Bíblia nós definimos o pecado como a transgressão da lei. O livro de 1 João capítulo 3, abra aí, primeira carta de João, escrevendo ali no final da Bíblia, vai lá para o final da Bíblia, depois de Pedro, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 João, né? 1 João capítulo 3, versículo 4, abra aí e nós vamos meditar nessa palavra. Diz assim, em 1 João capítulo 3, versículo 4, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei de Deus, porque o pecado é a transgressão da lei, né? Então todos aqueles que pecaram, João diz aqui, primeira carta de João capítulo 3, versículo 6, ele diz, né, na definição bíblica como pecado, é uma transgressão da lei. O que é o pecado, pastor? A transgressão da lei. É aquilo que Deus deixou para nós, aquilo que Jesus deixou para nós. Quando eu transgrido essa lei, eu estou pecando quanto o desejo e a vontade de Deus. E a própria primeira carta de João diz isso, que todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, acaba transgredindo a lei. E porque o pecado é a transgressão da lei. Então, 1 João, ele diz isso para nós, que o pecado é a transgressão da lei. Quando eu peco, eu estou transgredindo a lei do Senhor. Então, é ruim para a nossa vida, né?
o Antigo e o Novo Testamento, o significado de pecado, né, é a transgressão, desobediência e rebelião à vontade de Deus. Quando nós vamos estudando a palavra de Deus, nós vamos entendendo isso, que tanto o Novo como o Velho, como o Novo Testamento, ou o Antigo e o Novo Testamento, como assim você trata a palavra de Deus, né? Ele diz que a transgressão, que o pecado, ele é definido para nós como a transgressão, desobediência e rebelião. Né? E a rebelião, a palavra de Deus diz, Samuel, que é pior do que o pecado de feitiçaria na nossa vida. E quando nós erramos e pecamos, ele nos trata também dessa forma. Eu acabo transgredindo a vontade de Deus, a lei de Deus, eu acabo desobedecendo, aí eu não como o melhor dessa terra, como diz Isaías capítulo 1, lá versículo 18 e 19, quem ouvir e obedecer comerá o melhor dessa terra. E às vezes nós não estamos comendo, nem colhendo, muito menos comendo o melhor de Deus para a nossa vida nessa terra, porque nós estamos transgredindo a lei de Deus. Porque nós somos desobedientes à lei e à vontade de Deus para a nossa vida. E quando eu sou desobediente à lei de Deus e transgrido, eu acabo me rebelando. E essa palavra ela é pesada. Ela diz que é pior do que um pecado de feitiçaria quando nós rebelamos ou participamos de uma rebelião, né, dentro do contexto bíblico. Então nós temos que atentar muito para isso, irmãos. Então a arma que tem matado muitos cristãos não é o diabo, não é a igreja, sabe? É o massacre da igreja, do ministério, do líder, não é o governo, né, com seu sistema, não. É uma palavrinha chamada pecado. O pecado nos faz, segundo a Bíblia, a separação. O que nos separa de Deus, o que nos tira essa liga entre o homem para com seu Criador, para com Deus, se chama pecado. A única coisa que pode me separar de Deus é o pecado. Então eu tenho que ter muito cuidado com isso. A Bíblia mesmo nos orienta, a Bíblia mesmo nos fala sobre isso. Nós vemos uma definição de Langston. Langston é um dos grandes escritores da teologia sistemática. Então Langston ele define como sendo o estado mal da alma ou o egoísmo, né? Um dos escritores teológicos da palavra de Deus, da teologia sistemática bíblica, Langston define como o estado mal da alma ou o egoísmo. Então, quando eu estou mal da alma, eu começo a pecar. Porque eu tiro o foco de Deus, eu creio isso. A gente tira o foco do reino, da visão. Então, Langston fala isso, eu estou com a alma mal, eu estou doente. E quando eu estou doente, eu começo a pecar. Eu estou pecando, eu estou doente. A minha alma não está boa. Né? Ele fala que é o egoísmo, ele trata estado mal da alma ou o egoísmo. Eu me torno uma pessoa egoísta. O que eu disse aqui no começo, para eu subir, para eu conseguir o meu cargo, para eu conseguir algo, eu não me preocupo com quem está na minha frente. Eu não me preocupo, porque eu quero chegar, eu quero galgar aquele lugar. Então eu começo a ser egoísta, eu começo a achar que eu posso com as minhas forças, que tem que ser da minha maneira, e não importa quem vai estar na frente. Então isso é pecado. Langston trata como isso. A teologia trata o pecado como definido errar de alvo, né? Errar de alvo, ou seja, andar contrário à vontade de Deus. Teologicamente, quando nós falamos que o pecado é errar de alvo. Então o seu alvo, o seu objetivo, você pecou, você errou ele de alvo, né? Então você está andando na contramão da vontade de Deus. Deus tem projetos, Deus tem algo para a tua vida, mas você resolve fazer pela tua conta, pela tua vontade, né? Você resolve andar contrário à vontade de Deus. E aí você pode ser atropelado neste caminho. O mais correto é você rapidinho fazer uma conversão e voltar pelo caminho certo. Essa estrada do Senhor, ela tem uma via só, ela não tem contramão, sabe? Então a gente precisa retornar e voltar, né, pelo caminho do Senhor, para eu não errar de alvo. Eu errando de alvo, eu começo a pecar na minha vida. Então teologicamente nós falamos isso aí. Então quando nós vemos que
que o pecado, ele o salário dele é a morte, e é isso que o próprio livro de Tiago, ele fala conosco aqui. Abra aí Tiago capítulo 1, Tiago capítulo 1, versículo 15 e ao 16. Tiago capítulo 1, versículo 15 ao 16, diz assim: para mim e para você. Abra sua Bíblia aí, livro de Tiago capítulo 1, versículo 15 ao 16. A origem do pecado, o texto começa a dizer lá em cima, mas nós vamos ver aqui, né, no 15 ao 16. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao quê? Ao pecado. Então às vezes nós queremos cobiçar as coisas dos outros. Começamos a cobiçar aquilo que não é nosso. Queremos algo que não nos compete, né? A inveja, a soberba, o desejo, ele começa a cair no nosso coração, na nossa vida. E aí nós queremos cobiçar aquilo que é nosso. Então ela dá luz o que? A cobiça, ela dá luz o que? Ao pecado. Estava apagado. Mas de repente, quando houve a cobiça, ela foi despertada. Nós lemos lá no começo que Paulo diz: quando eu conhecia a lei, e nós lemos na linguagem de hoje, Paulo diz: quando eu não conhecia, eu não entendia. Quando eu conhecia a lei e eu conhecia a palavra, o que o Senhor diz, não cobiçarás, aquilo me chamou a atenção. Então eu comecei a cobiçar. Paulo estava dizendo isso na carta de Romanos capítulo 7. E aí eu comecei a cobiçar e começou a me dar o desejo das coisas que eu não deveria. A minha mente desejava a lei de Deus, mas a minha carne desejava a lei do pecado. Sabe, irmãos, aí ele diz para nós que a luz, ela se liga, acende naquilo que eu não estava vendo. E eu começo a acender e ver o pecado. E o pecado, uma vez consumado, ele leva à morte. É o que eu disse para você. É o que Romanos 6, 23 diz, que o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, a partir do momento que eu pequei, eu prostituí, eu menti, eu roubei, eu enganei, automaticamente esse pecado vai gerar uma morte espiritual ou física na minha vida. Aí eu não quero mais orar, eu não quero mais estar na presença de Deus, eu não quero mais estar na igreja, porque às vezes o texto está dizendo que é uma consequência de uma falha, de um erro. Eu cobicei, deixou cair no meu coração, aquilo gerou dentro do meu coração uma cobiça, um desejo, eu olhar para as coisas dos outros e querer: Deus, eu quero aquilo ali, eu sou melhor, eu oro, eu faço isso, eu faço aquilo. Não, espero o que Deus tem para a tua vida, o que Deus tem para a nossa vida, e às vezes é melhor do que o outro tem, mas se eu deixar essa cobiça entrar no meu coração, o que vai me acontecer? Vai acontecer que vai gerar essa cobiça, vai gerar um pecado, e às vezes consumado. Olha, uma vez o pecado gerado, consumado, ele gera morte. Lembra da história de Davi? Nós não vamos entrar, mas vocês sabem, olhou para Jetseba, desejou, cobiçou, deixou cair no teu coração, olhou com a mente, com os olhos, começou aqui, deixou descer para cá para o coração, teve o desejo da sua carne, mandou trazer a mulher, né, de Urias, prostituiu com ela, quis jogar culpa no seu esposo. A história nós sabemos, teve que o profeta Natão o repreender, mas aquilo ele deixou gerar no coração dele. Aquilo que não era para ele. Ele tinha todo o harém, ele tinha todas as mulheres, ele era rei, mas ele quis o que era dos outros. Ele quis o que era do outro, do seu general, do seu amigo. E aí ele parte para essa situação, prostitui, deixou gerar, foi consumado. E a Bíblia diz que ali gera uma morte. Morte de quem? Da criança. Não nasceu. Era o sonho dele ter um filho, mas Deus não permitiu, foi repreendido. Então, irmão, nós temos que ter muito cuidado, não deixar o pecado cair no nosso coração, porque depois que ele caiu, cobiçou, ele vai consumar, e se ele consumar, ele pode trazer a morte. O pecado consumado pode trazer a separação de uma família, um trauma num filho, quando começa a crescer, porque é criado sem família, sem pai, e acaba sendo jogado para as drogas, um confronto, um problema dentro do lar, vai entrar um problema psicológico muito grande dentro da sua casa. E a gente não para pensar, porque aí vem os confrontos, vem as lutas, as perguntas, né, na adolescência, na juventude, o porquê, se era cristão, se era isso, era aquilo, acaba indo para o mundo,
morrendo espiritualmente, não volta mais para a casa de Deus, e quando não muito, sendo morto por facções, por brigas, por tantas outras coisas. Então a gente tem que ter muito cuidado. O pecado, ele está dizendo aqui, e ele vai mais ainda, versículo 16 do texto que nós temos lendo de primeira carta ao Tiago, perdão, Tiago capítulo 1, versículo 16, não vos enganeis, meus amados irmãos, ele diz aqui, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descende do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Sabe o que ele estava falando? Aqui esse texto está falando da imutabilidade de Deus. Deus não muda. Esse texto está querendo dizer isso, ainda da infinidade de Deus. Não vos enganeis, meu amado, todavia a dádiva do dom perfeito, ela vem da onde? Ela vem de Deus, ela vem do alto. Ela não é dada por nós. Ela procede de Deus. Então não permite que a cobiça caia no teu coração. Toda boa dádiva de Deus, ela procede do alto. Da onde? Do Pai das luzes. Quando eu estou em pecado, quando eu estou caminhando para o pecado, eu estou nas trevas. Não adianta nós dizermos que estamos em pecado, eu estou na luz, eu estou na presença, estou cheio da presença do Espírito. Não, você não está cheio da presença do Espírito Santo. Você está cheio de mancha, de mácula, né? De mácula, você está cheio disso. Você está com o coração escuro, cheio de problema, que precisa. Porque quando a Bíblia está dizendo aqui sobre essa imutabilidade de Deus, ele está dizendo que quando Deus chega, ele é luz, ele é o Pai das luzes. E nele não há variação ou sombra de mudança. Então essa é a palavra que Tiago ela traz para nós. Depois ele vem mais ainda, dizendo para nós vamos dentro da palavra de Deus, quando ele fala aqui, para mim e para você, em Romanos capítulo 3, versículo 10, abra aí Romanos capítulo 3, versículo 10, ele diz assim, olha, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Então ele está falando assim, não há justo. Ele está dizendo que precisávamos de salvação, precisávamos aqui de todos pecaram e todo carece da glória de Deus. E aí ele vem mais falando em nossas vidas, né? Ele vem determinando em nossas vidas. E ele diz assim para mim e para você, olha, ele diz aqui, quando ele fala que não há um justo sequer e todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, ele estava falando aqui da justificação pela fé e a paz com Deus, em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 12, ele fala de Adão e de Cristo. Ele fala do pecado original, daquilo que foi originado o pecado, nós vamos ver o texto bíblico, da onde originou o pecado, né? Da vontade de Adão de ceder à vontade ali da serpente, contrário à vontade de Deus, né? E a Bíblia fala que por ele entrou o pecado no mundo, mas por Cristo superabundou a graça. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, versículo 12 diz assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. É a raça inteira adâmica. A raça adâmica pecou. Por um homem, por Adão, entrou o pecado no mundo, né? A morte, assim também a morte passou a todos os homens, a todos nós. Mas a Bíblia diz também para nós, versículo 17 aqui de capítulo 5 de Romanos, diz assim, ó, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, que é Adão, ele está dizendo muito mais do que receberam a abundância da graça e o dom da justificação, da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo, aleluia. Glória a Deus. Como por um homem, por meio de um homem só reinou a morte, a desgraça, o pecado entrou, mas também por um homem entrou a graça, superabundou a graça. E este homem está dizendo que é Jesus Cristo. Versículo 19, ele diz assim, porque como pela desobediência de um só homem, de Adão, pela desobediência de Adão, muitos se tornaram pecadores. Muitos se tornaram, a sua raça se tornou pecadores, mas assim também por meio da obediência, que nós falamos ali atrás no livro de Tiago, né? Que é a obedecer,
né? E obedecer é melhor do que sacrificar, nós dissemos ali. Então ele está dizendo aqui para nós, pela obediência de um só, muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que ovultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, versículo 20, superabundou a graça, aleluia. Aonde abundou o pecado, por Cristo superabundou a graça de Deus. Então é em Cristo que nós conseguimos, né, receber essa lei. Por isso então que Romanos, voltando lá para o texto de Romanos capítulo 3, versículo 10, quando ele diz que, como está escrito, não há um justo nem um sequer, está falando com o pecador, aquele que está caído, que por um homem entrou o pecado no mundo, então não existe um justo sequer, todos são pecadores, somos pecadores. O que ele estava falando? Estava falando dos atos contrários à vontade de Deus. A vontade de Deus não era essa, mas os atos contrários à vontade de Deus nos tornou e nos trouxe, à luz da sua palavra, a ser pecadores. E somos carentes totalmente da graça de Deus, para que os pecados caiam da nossa vida, da humanidade, e todos venham ser abençoados. Lucas diz para nós isso, né? Romanos, aqui 3:23, ele diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós pecamos através de Adão, desse pecado, e carecemos da glória de Deus. Da glória de Deus. Carecem da glória, né, do Senhor. Glória a Deus. Significa o esplendor visível e radiante da presença de Deus, que simboliza a perfeição divina de Deus nas nossas vidas. Então, quando nós falamos que carecemos da glória de Deus, nós carecemos do esplendor, né? Do esplendor visível e radiante da presença de Deus na nossa vida. Nós precisamos desta glória manifesta em nossa vida, em minha vida e em sua vida. Mas como que a glória de Deus vai ser manifesta em minha vida? A presença visível, a presença real, ela vai ser manifesta em minha vida se eu estou debaixo de um jugo, de um erro e de um pecado. Então eu careço da glória de Deus, eu careço dessa presença augusta, visível, real na minha vida, para que eu venha tomar parte das bênçãos de Deus na minha vida e na sua vida. O livro de Lucas, capítulo 6, Lucas capítulo 6, você pode abrir aí, Lucas capítulo 6, do versículo 43 ao 45, fala da manifestação do pecado. Lucas 6, anotei aqui, Lucas 6, 43 ao 45, né? Ele diz assim, os atos da manifestação do pecado. Diz assim, não há árvore boa que dê má fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem abrolhos de víndimas de uva. O homem do bom tesouro do coração, tira o bem. E o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então nós precisamos dessa manifestação, né? Nós temos que ter cuidado, porque a Bíblia está dizendo que a boca fala do que o coração está cheio. A Bíblia fala que a árvore boa, ela não pode dar mau fruto. E também uma árvore má, ela não pode dar bom fruto. A árvore boa, ela tem que dar bom fruto, e a árvore má, ela não vai dar fruto bom. O texto está dizendo isso, porque cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Você quer conhecer uma árvore? Você quer conhecer uma vida? Conhece pelos seus frutos. Se o camarada é reto, está numa vida, não vive na base do pecado, não se dobra ao espírito de Jezabel, não se dobra à Babilônia de hoje, camarada, essa árvore vai dar bom fruto. É a camarada que frutifica, ele pode ser plantado no deserto. A árvore dele pode ser plantada no deserto, que ela vai dar fruto. Aonde Deus levar, aonde Deus colocar ele vai dar fruto. Então você não precisa estar preocupado se você vai estar em lugar propício, se você vai estar em lugar aonde
você vai dar fruto. E na onde tá adubado, aonde só ali pode dar fruto, não, eu venho dizer para você, a árvore que não tem pecado, a árvore que não tem pecado, a árvore que não tem erro, ela pode ser colocada aonde ela for, até no deserto, ali ela vai produzir fruto, porque se essa é a vontade de Deus. Então a gente tem que, os atos de Deus têm que ser manifestos em nossa vida. E nós temos que compreender isso, nós temos que parar e chega de voltar muito para o Egito, chega de ficar estagnado nas igrejas. Nós precisamos dar fruto, nós precisamos seguir. E na onde Deus te colocar, na onde você estiver estabilizado, você dá fruto. Aí senão nós vamos ter aquela condição de dizer assim, eu estou aqui tanto tempo na igreja e não consigo crescer, eu não consigo dar fruto. Sabe por que você não cresce? Porque você não tem raiz. Porque você nunca deixou ser plantado neste lugar. Você nunca deixou ser pastoreado, ser cuidado. Você é uma árvore que não tem raiz, a sua raiz é superficial. A hora que bater o vento, ela vai te dobrar, vai te derrubar, você vai sair da presença de Deus. A árvore fincada, pode vir um vendaval que vem, ela vai dobrar para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, mas ela vai continuar ali, porque ela tem raiz. A gente precisa ter raízes. Na nossa fé, na nossa ideologia, naquilo que nós professamos, nós temos que ter raiz, convicções. Nós temos que ter convicções do nosso chamado, nós temos que ter convicções e raízes do nosso chamado, de quem nós somos diante de Deus e de quem é Deus para a nossa vida. Para a gente não ficar pulando de galho em galho, saindo todo dia de igreja, indo para lá, correndo, batendo cabeça. Não, eu tenho raiz, eu sei que eu tenho que dar fruto aqui, que eu não posso errar, eu não posso pecar, porque o salário do pecado é a morte. Nós temos que entender isso na nossa vida, né? A necessidade que nós temos que ter de uma salvação, de uma vida eterna. Parece que às vezes nós vivemos assim no meio que, esperando que nem o ladrão lá, Senhor, se o Senhor é Deus, desce daí, salva a gente, vamos para um desafio. Esperando, não, eu tenho minha oportunidade, antes de Jesus voltar vai me dar oportunidade, e aí eu reconcilio, volto, acerto a minha vida, mas será que vai dar tempo disso tudo, irmãos? Não é melhor agora? Não é melhor dar fruto agora? Não é melhor dar um tapa no pecado agora? Não é melhor viver as coisas de Deus agora? Marcos 16 diz assim, Marcos, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Pastor, o senhor está condenando? Não, a Bíblia, ela está dizendo isso para nós. Está falando aqui do poder de Deus, que falaremos novas línguas, expeliremos demônios. Quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer em Cristo, pastor, será condenado. A Bíblia está dizendo isso, não sou eu. Nós precisamos crer. E às vezes nós não cremos, por quê, pastor? Porque eu tenho que largar o pecado. Eu não vou para a casa de Deus, eu não aceito Jesus. E às vezes nós falamos, até brincamos e falamos assim, irmão, vamos batizar. Aí está na igreja, muitas vezes nós falamos até com um cristão. Eu não estou preparado. Ou você faz um convite para a pessoa, fala, olha, aceita Jesus, não, ainda não estou preparado, não chegou minha hora. Sabe por que você não está preparado? Porque você não quer largar o pecado, porque você não quer largar a raiz do pecado, porque a tua carne está confrontando com o teu espírito. O teu espírito está falando, ouve a mensagem, aceite no seu coração, procura uma igreja, deixa Jesus trabalhar na sua vida, larga a prostituição, larga o engano, larga a mentira, larga tudo isso, mas a tua carne, ela está, a tua luta espiritual, a tua carne está dizendo, não vai, você vai deixar isso, não é bom, fica com a bebida, fica com a droga, fica com isso, fica com aquilo, é melhor para a tua vida. Isso é mentira, isso é engano. É a luta que Paulo estava passando. É a luta da carne e do espírito. Quem crer e for batizado é salvo, quem não crer é condenado. Não é eu que estou condenando ninguém, mas a Bíblia, ela está trazendo isso para nós. Então, o pecado, ela começou dessa forma, todos careciam, todos precisavam, porque vem lá de trás. Né? Nós falamos da origem do pecado, da onde vem. Temos que entender na figura até do próprio Satanás, do próprio diabo, que a Bíblia diz aqui, quer ver aqui no livro de Ezequiel, o livro de Ezequiel, capítulo 28, Ezequiel capítulo 28, versículo 13, abra aí Ezequiel capítulo 28, versículo 13, a gente pode dizer que aqui é a origem do pecado, mesmo que lá atrás a Bíblia diz que o diabo engana
a serpente engana Eva e Adão para passar por tudo que passou, mas nós queremos usar aqui o livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 13, diz assim: estavas na onde que ele estava? No Éden. O que era o Éden, irmãos? O jardim de Deus. Estava no Éden. Jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda, de ouro, se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Estava no jardim do Éden com toda essa pompa, com todas essas pedras, com tudo isso, não precisava de mais nada. Mas a soberba, a vontade, a cobiça fez com que isso caísse no coração. E a Bíblia diz aqui para nós, ó, tu eras querubim da guarda, ungido. Era o querubim da guarda de Deus, era ungido de Deus. E te estabeleci e permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Olha como que era. Era estabelecido por Deus no monte santo de Deus e no brilho das pedras andava, das pedras preciosas. E a Bíblia diz: perfeito eram os teus caminhos desde o dia em que foste criado até o que se achou iniquidade em ti. Tu era perfeito, Satanás era perfeito, o anjo de luz, querubim da guarda de Deus. Ali é a origem do pecado, irmãos. Aqui nós podemos dizer que é a origem desse texto que nós estamos dizendo. Era perfeito, era tudo isso. Vivia sobre as pedras, sobre o jardim, com todas as suas pompas, mas era perfeito até o dia que a iniquidade entrou no seu coração. A palavra de Deus diz isso para nós. Até o dia que a iniquidade entrou no seu coração. Olha, volta aqui Isaías, capítulo 14. Livro de Isaías, capítulo 14. Versículo 11 ao 14. Isaías, capítulo 14, também vai falar, né? Versículo 11 e 14 diz assim: derribada está na cova a tua soberba. Está falando dele. Derribada está na cova a sua soberba e também o som da tua harpa. Por baixo de ti uma cama de gusanos e os vermes são a tua coberta. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado para a terra, tu e que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, e nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, semelhante ao Deus. O camarada que tinha tudo isso, Satanás tinha tudo isso, nós estamos dizendo aqui a origem. E a Bíblia diz mais ainda que quando ele caiu aí com o terço dos anjos, foi lançado, aí ele debilitava essas nações. E a Bíblia é bem clara, que ele desejou no seu coração. Na onde? A cobiça no seu coração, a soberba da sua vida, deixou que a cobiça viesse do seu coração. E ele diz: olha, subirei aos céus, acima das estrelas de Deus. Olha onde que ele queria estar. Né? No trono do monte da congregação me assentarei, e nas extremidades do norte subirei acima do mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Olha a pretensão, ser semelhante ao Altíssimo. Olha de onde nasce a origem. Ele disse que deixou que a cobiça entrasse no seu coração, que fosse soberbo. Um anjo de guarda, querubim da guarda, estava no Éden, estava no lugar com Deus, tinha todas as suas prerrogativas, mas quis ser igual a Deus, ou até mais do que Deus. Quantas pessoas é assim? Que acham que são semideuses, né? Que acham que pode estar no lugar de Deus. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que nós não podemos deixar isso cair no nosso coração, né? Tomar conta isso do seu coração, quando esse desejo de cobiça, esse desejo ruim na nossa vida, essa soberba, ela cai na onde, pastor? Ela cai no coração, dali vai proceder o mal na sua vida. Nessa luta que Paulo diz para nós, já o homem pecou, obedecer a Satanás e desobedecer a Deus. A origem está no ato da desobediência. É o que nós vemos aqui no livro de Romanos, capítulo 12. Isso aqui foi a origem
de Satanás, a origem do mal, que deixou cair no seu coração, que foi soberbo. Mas e o homem? O homem também, a partir do momento que o homem preferiu obedecer ao Satanás, dar voz ao inimigo e desobedecer o que? A vontade de Deus. É o ato da desobediência que nós lemos aqui no livro de Romanos capítulo 5, versículo 12, que nós já lemos aqui, mas vou ler de novo. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado da morte, assim também a morte passou aos homens, porque todos pecaram. Caiu a raça humana nesse desejo de Adão, nessa desobediência. Então ele deixou que isso entrasse na sua vida, né? Então ele começou a existir a universalidade do pecado. Todo homem, por ser descendente de Adão, tem a mesma natureza, porque é nascido de mulher. Quer ver o livro de Salmos 51, Salmos 51, quando Davi fala aqui com Deus e clama que é Deus. O Salmo 51, versículo 5 diz assim: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Que ato isso aqui? Ato manifesto do pecado. Era, pastor, um ato sexual, vamos dizer assim, pecaminoso da mãe de Davi, que ele está dizendo? Ele está falando, não, ele está falando do pecado original, do pecado da minha mãe. Eu nasci na iniquidade e em um pecado me concedeu a minha mãe. Manifestações do pecado na nossa vida, na vida dele. Então, todo homem, por ser descendente de Adão, né, ele tem essa mesma natureza pecaminosa. Essa é a natureza, a mesma natureza de Davi. Aí eu penso, Davi talvez não queria pecar. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ele viu aquela mulher, deixou cair a cobiça no seu coração, foi soberbo, e aí cometeu o grande pecado, e teve que ser repreendido pelo profeta. Nós não vamos entrar aqui, mas teve incesto, teve morte na sua casa, teve prostituição. Ele pagou um preço muito grande pelos seus atos, pela sua natureza. Nós, seres humanos, nós temos essa natureza pecaminosa. O que Paulo estava dizendo lá no livro de Romanos capítulo 7. O que eu quero e que a minha mente ela está preparada, é o desejo, a vontade, eu não estou conseguindo. Mas aquilo que a outra lei, que não é a lei de Deus, mas ele está dizendo a lei do pecado, é aquilo que eu quero fazer. Por quê? Por causa desta natureza. O pecado passou a todos os homens. Romanos capítulo 5, versículo 12, passou para todo mundo. Essa natureza, ela vem para toda a raça humana. E aí a gente precisa vigiar. Tessalonicenses capítulo 5, ele diz lá: orai e vigiai sem cessar, constantemente. A gente precisa estar orando, a gente precisa estar buscando, a gente precisa estar vigiando, porque o pecado está aí já às portas. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, diz o livro de Tiago. A gente precisa sujeitar-vos a Deus e resistir ao diabo, mas nós estamos querendo resistir ao diabo sem sujeitar a Deus. Primeiro nós temos que sujeitar a vontade de Deus, aí não vamos nem precisar, porque o diabo vai bater em retirada. O pecado já não vai mais na nossa porta, porque nós nos sujeitamos a Deus. Então não há justo. Romanos está dizendo aqui, queridos, que não há justo. Ele está dizendo, nós lemos o texto aqui, como está escrito: não há justo nenhum sequer, todos é pecador, nós somos pecadores. Por isso que a Bíblia fala assim, sim ou não, que passa disso procede do maligno. Nós erramos, falhamos, mas se nós precisamos, nós temos um advogado que intercede por nós. 1 João capítulo 1, versículo 9. Então a gente precisa entender isso, não há justo, todos pecaram. Romanos 3, 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então a Bíblia está dizendo que pecado, ele tem consequência, ele gera morte. Então o que nos leva o homem a morrer? Que leva à morte, que era o tema da nossa introdução, o pecado. Então o pecado ele tem consequências. Primeira coisa, o julgamento. O homem está julgado. Veio sobre Adão quando pecou e foi imputado a toda a raça humana. Nós dissemos aqui 5:12, todos pecaram. Por um homem entrou o pecado no mundo e veio a morte, e ela passou a todos os homens. Então veio o julgamento, né? As consequências do pecado é o julgamento. Então todos pecaram, o homem pecou, o homem está julgado. A morte entrou. O salário do pecado é a morte.
Lá quando nós vemos Adão, e toda tarde ele tinha uma comunhão com Deus, o texto diz isso para nós conhecemos, dizia que ele estava todo dia na tarde, a partir do momento que ele pecou, ele teve que trabalhar. O Senhor disse, do suor do teu rosto você vai comer o teu pão. Julgou ele. Teve uma condenação para ele pelo seu erro. Então, no julgamento, o homem foi julgado. O homem estava condenado. Isso veio sobre Adão quando pecou e foi imputado a toda a raça humana. A morte entrou. Então veio uma condenação. O homem julgado está condenado. O pecado levou isso à condenação. Então o homem julgado foi condenado e esse pecado levou à condenação. Que era a condenação, pastor? Eu disse aqui, a morte, tanto a física quanto a espiritual. Por quê? Porque a morte é a separação de Deus. É o que eu disse aqui. A pessoa que está no pecado, irmãos, ela não consegue orar, ela não consegue jejuar, ela não consegue ter leitura bíblica, ela não consegue ir para o confronto, ela não consegue olhar no olho da outra pessoa. Você quer entender isso até como dica? Se você souber alguém que está próximo de você, seja no teu relacionamento, vai para a Bíblia e chama para uma conversa, olha no olho no olho. A pessoa não vai conseguir nem olhar para o teu olho, porque o pecado subjuga essa pessoa, ela é escrava desse pecado, ela está morta, ela não tem mais vida, entra em depressão, entra em tantos problemas, começa a entrar, porque ela não consegue sair, porque ela está amarrada, ela está julgada, que Paulo falou, eu quero sair, eu quero fazer o bem, mas eu não consigo. Quem irá tirar o meu corpo desse processo? Ele vai dizendo, no capítulo 7, ele diz aqui para nós, ó, ele vai dizendo para nós, desaventurado, eu disse ali feliz, aqui fala desaventurado o homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Quem me levará? Infeliz homem que sou. Quem me livrará do meu corpo desta morte? Aí depois ele fala que é Jesus, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Jesus. Mas ele está dizendo, miserável homem que sou, infeliz homem que sou, quem vai me livrar o meu corpo dessa situação, dessa luta? Então é para nós, você muitas vezes acha que você está na igreja, que você está sobreprotegido pelo manto, né? Ou estou no manto, estou isso, estou aquilo, oro 10 tipos de línguas estranhas, faço isso, faço aquilo, subo um monte 2, 3 vezes por mês, isso, aquilo, eu estou protegido. Não, irmãos, o diabo não respeita nada disso, não. Quando ele bater na sua porta, ele não vai bater, ei, eu quero entrar, deixa eu entrar, você abre, eu vou ceiar com você, e você ceia comigo, e você benção. Não, a Bíblia diz que ele vai meter o pé na sua porta, vai entrar, vai arrombar, vai matar teus sonhos, o teu projeto, matar a tua vida, vai roubar tudo aquilo que você produziu. Essa é a vontade dele, vai trazer o pecado que vai te corroendo. Eu sempre digo, eu creio que o inimigo tem suas estratégias também, e ele vai colocando laço, e o laço é bem largo, é um laço bem largo, mas ele vai te dando aquele laço e fica lá na ponta da corda, só puxando, e você vai entrando dentro do laço, e vai se andando dentro daquele laço, e vai pecando, e vai para a prostituição, e vai para o engano, e vai para a mentira, e ele só vai puxando, e você nem está percebendo. A hora que chegar perto do seu pé vai ser a derradeira que ele vai dar o último puxo, e vai travar o seu pé, e você não vai sair mais. O que Paulo, quem vai me socorrer, quem vai me tirar do corpo da morte? É assim na nossa vida. Então, olha que volte-se para Deus, sabe? Deixa as coisas do mundo, não pertencem mais a nós, não. As indiferenças, as amarguras, aquilo que fizeram, larga tudo no lamaçal, olha para frente, libera o perdão, volte novo para a igreja. Pega nessa quarentena e começa a ler, refletir, ler bons livros, estudos, lives, tantos pastores, tantas coisas boas aí. Vai comendo, vai se alimentando dessas coisas. Deixa um pouco Netflix, deixa um pouco televisão. Larga a mão de novela, larga a mão de jornal. Só bobeira, só opressão, essa coisa. Isso aí não vai te edificar em nada. Procura se encher do Espírito. Paulo diz lá em Efésios, olha, acorda tu que dormes, levanta de entre os mortos e Cristo te iluminará. 5,18 ele diz assim, não vos embriaguei com vinho, com a dissolução, a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ei, aproveita esses dias e enche do Espírito Santo. Busca
se alimenta da palavra de Deus, perdoa, não deixa o pecado mais te pegar, não. Não deixa as coisas acontecer na tua vida, não deixa que seja a morte, porque nós temos um remédio para o pecado, que é quem, pastor? É o sangue de Jesus Cristo. A Bíblia mesmo diz aqui para nós, né? É o sangue de Jesus que nos liberta de todo pecado, diz a palavra de Deus, sendo justo pelos injustos. Né? 1 Pedro, ele diz isso aqui para nós, no livro de Pedro, primeira carta de Pedro, abre aí. Não, vamos ler aqui primeiro 1 João. 1 João capítulo 1, abre aí. 1 João capítulo 1, versículo 7. Se porém andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então nós temos um antídoto para o pecado, nós temos um antídoto para nós já temos um remédio aqui, apresentado na palavra de Deus, para o erro, para o pecado que nós estamos vivendo. O sangue de Jesus, aleluia! O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias, e ela falando comigo, ela dizendo assim, olha, Bueno, ela, né, hoje me chama pastor Bueno, mas a gente era amigo, e ela disse, eu vivo, o passado na minha vida é a minha assombração. Sabe, porque eu fiz tanta coisa errada, e quando eu vejo você pregando, eu vejo vocês falando, eu acho que para mim não tem solução, porque eu errei muito. Aí eu falei, pô, mas você me conheceu, você sabe a minha vida como foi, antes de me converter, e tantos outros, e tem jeito. Mas você acha que Jesus perdoou? Eu falei, quando Jesus perdoa, ele joga no lamaçal de esquecimento e não lembra mais. As coisas velhas se passaram e que tudo faz novo. Eu disse para ela, olha, Jesus não lembra mais, aceita Jesus, os seus pecados, a Bíblia diz que se você confessar, ele é fiel e justo para perdoar e salar de toda injustiça o seu pecado. Se você confessar ele e não deixar ele encoberto, ele vai encontrar no Senhor misericórdia. Sabe, irmão, então é isso que João está dizendo aqui para nós. Se nós andarmos na luz, eu disse para ela, olha, se é isso, sabe por quê? Porque anda nas trevas. Se você andar na luz, como na luz Jesus está, mantemos comunhão com ele, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ei, eu disse para ela, não sou eu. Ela falou, mas você orando? Eu falei, não, eu só oro, os irmãos só oram, nós só ministramos. Quem tira o pecado, quem libera o pecado, quem tem misericórdia é Jesus Cristo. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O versículo 8, se dissermos que não pecamos, que não temos pecado nenhum, nós mesmos nos enganamos, a verdade não está em nós, porque nós somos falhos, porque nós somos pecadores. Mas ele diz mais, se confessarmos o nosso pecado, versículo 9, ele é fiel e justo para nos perdoar o nosso pecado e nos purificar de toda injustiça. Eu posso até errar, eu posso até pecar, mas eu tenho que pôr o joelho no chão, eu tenho que clamar a Deus, eu tenho que confessar. E aí eu vou dizer para você aqui que está me ouvindo, pecado tem nome, pecado tem nome. Temos que envergonhar o inimigo. Senhor, eu pequei. É prostituição, é mentira, é engano, é falcatrua, seja o que for, eu errei, eu pequei, Senhor, e o meu pecado é esse, a da minha carne é esse. Eu preciso da liberação do perdão do Senhor. Eu preciso ser curado interiormente. Então o pecado tem nome. Então se você confessar os teus pecados, Deus é fiel. E ele diz, capítulo 2, olha o que ele diz aqui. Versículo 10 até o 2. Se dissermos que não temos cometido pecado, dissemos que mentirosos, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Se nós somos pecadores, dizendo, não peco. O Senhor está dizendo, além de ser mentiroso, e o pai da mentira é o diabo. A Bíblia traz, 1 Pedro diz que o pai da mentira é o diabo, e eu creio nisso. Então a Bíblia fala para nós, se eu continuar mentindo e dizer que eu não tenho mentira, eu estou fazendo o papel do diabo. Ele é o pai da mentira. E a Bíblia está dizendo que a palavra de Deus não está em nós. Então eu não tenho a palavra de Deus. Então muitos que estão pregando e dizendo que são mentirosos, enganando as pessoas, irmão, são bons de verbalização, são bons de oratória, mas o Espírito, a palavra de Deus não está nessa pessoa, segundo as Escrituras. E ele diz mais, filhinhos meus, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, aleluia.
Filhinhos, ele nos chama de filhinhos. Se todavia, não pequei, mas se todavia alguém pecar, nós temos um advogado diante de Deus do Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Aleluia! Então, a partir do momento que eu confesso o meu pecado, Jesus Cristo entra no meu favor, a palavra de Deus está em mim. E Jesus Cristo entra ao meu favor, e eu sou abençoado. Então eu preciso tomar essa iniciativa, porque Jesus tomou essa iniciativa por nós. Na onde, pastor? Entregando a sua vida na cruz do Calvário. Colossenses capítulo 2, 14 e 15, ele diz que ali ele pagou a nossa dívida, e nós não temos mais dívida. Ele arrancou, ele desceu, tomou a chave, arrancou a nossa dívida e despojou Satanás na cruz do Calvário. Pagou a minha dívida e a sua dívida. Ei, eu não tenho mais nada, eu não tenho dívida com o diabo. O pecado já não me pertence mais. Eu vou vencer na luta, eu vou vencer no jejum, eu vou para o quarto, eu vou orar. Ah, pastor, e as coisas que aconteceram no passado? Eu estou livre, aleluia, eu estou livre. Jesus pagou o meu preço, pagou o nosso preço e nós estamos livres. Ele morreu por nós para pagar os nossos pecados. E qual é a nossa parte então, pastor? A nossa parte, existe algo que temos que fazer. Qual que é a minha parte, a sua parte? Jesus fez a dele. Na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, se esvaziou na forma de ser Deus, vindo para morrer como servo na cruz, numa das piores mortes, a morte de cruz. Ele morreu por mim e por você. Ele fez a parte dele. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça nessa terra, mas tenha vida eterna. Então ele pagou o preço por mim e por você. E agora a minha parte, a primeira coisa é arrepender. Arrepender dos meus erros, arrepender dos meus pecados, arrepender daquilo que eu cometi. Eu preciso me arrepender. Mas arrepender genuíno, irmãos. Dobrar diante de Deus, confessar, mostrar na onde está o pecado e largar. Provérbios diz isso para nós. Mas tem muita gente confessando no culto, chorando nos cultos, se arrepiando nos cultos, né? Mas sai dali e comete o mesmo erro, o mesmo pecado. Que arrepio é esse? Que lágrimas são essas? Então, compete a nós. A primeira coisa é arrependermos. Este é o primeiro passo para a recuperação da nossa vida e vencer o pecado. É dar uma meia volta. Sabe, irmãos? É dar uma meia volta. É o que eu disse para vocês. Dar uma meia volta. Sair da posição que nós estamos de pecado e voltarmos para o caminho do Senhor. Então, arrependimento é isso. É largar a prática do pecado, largar as coisas que nos consomem e viver as coisas que Deus tem para a nossa vida. Arrepender, dar meia volta, sair, né? Arrepender de tudo aquilo que nós fizemos. O livro de Atos, capítulo 2, versículo 38, quando 3.000 pessoas foi batizado ali naquele diálogo do Senhor Jesus com Pedro, olha o que ele diz aqui no versículo 38 de Atos, capítulo 2, se você está com a sua Bíblia aberta. Respondeu-lhe Jesus a Pedro: arrependei-vos a cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão do quê? Dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E recebereis o dom do Espírito Santo. Seja batizado. Para quê? Para a remissão dos vossos pecados. Né? Para a remissão dos vossos pecados. 3.000 pessoas sendo batizadas. O Senhor fala com Pedro, respondeu-lhe Pedro, quer dizer, o Senhor é Pedro falando com o povo: arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo, quando ele estava pregando. Por quê? Ele já estava ensinando para a remissão dos vossos pecados e para que você venha receber o poder do Espírito Santo. Então nós precisamos o quê? Arrepender. A mensagem de Pedro, a mensagem, se você olhar de João, na carta de João, é arrependei-vos, quando ele fala de raça de víboras. A mensagem de Jesus Cristo, a primeira, é arrependei-vos, é arrependimento. A mensagem de Cristo é arrependimento, a mensagem de João é arrependimento, a mensagem dos apóstolos é arrependimento. Arrependei-vos, essa é a temática, esse é o tema central, arrependimento. Temos que nos arrepender. Não temos que ver o pecado como algo comum e continuar nessa prática. Então, primeira coisa é arrepender. A segunda coisa, qual que é, pastor? A segunda coisa na nossa vida é confessar. Preciso, além de arrepender, eu preciso confessar os nossos pecados. É o versículo que nós lemos, de João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo
para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então eu me arrependo, dou a contramão, volto para Cristo, né? E aí eu vou para confessar: Deus, eu errei, eu estou fazendo isso, eu estou errando dentro da igreja, eu estou errando no meu ministério, eu estou errando na minha vida, eu estou errando no meu casamento, eu estou errando em tudo. A área você sabe. A Bíblia diz que quando eu começo a confessar, Ele é fiel e justo para perdoar os meus pecados, diz aqui a Bíblia, e me purificar de toda injustiça. Ele começa a purificar, a me lavar, né? E me tirar a veste salpicada de pecado, manchada, e me colocar uma veste nova, alva como a neve, sem pecado. Então eu preciso, o segundo passo, confessar. E o terceiro é deixar o pecado. Não continuar na prática do pecado, mas abandonar. É o texto que eu falei para vocês aqui, né? De Provérbios capítulo 28. Vamos abrir aqui. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Olha o que diz aí, você está com a Bíblia aberta. Então eu preciso arrepender. A parte de Deus ele já fez, Jesus foi morrer por nós, entregar, largar seu sangue na cruz do Calvário, ele fez, compete a nós agora, porque eu disse, primeiro arrepender, segundo confessar, eu preciso confessar, e o terceiro eu preciso deixar, confessar e deixar, porque senão eu confesso, vou para casa, vou para outro, vou para balada, vou para isso, volto e depois vou para a igreja e eu fico numa luta incessante, problemas incessantes, não existe pastor que liberta, não existe igreja que é boa, sai de uma igreja, vai para outra e a gente precisa deixar. Provérbios diz aqui, 28:13, o que encobre as suas transgressões, ou seja, quem encobre o seu pecado, jamais prosperará. Quem encobre os seus pecados, as suas transgressões, não prospera, irmão, é bíblico. Por que muita gente não está prosperando? Pastor, o senhor está condenando? Não, eu estou dizendo que a Bíblia está dizendo. Tem muita gente que não prospera porque está no erro, tem algum erro na sua vida, não é fiel com Deus, em alguma das suas áreas, está com pensamento fora do caminho de Deus, mas o que confessa e deixa essa transgressão, alcançará a misericórdia de Deus. Olha o que o texto diz, Provérbios 18:13, né? O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Quem encobre as suas transgressões, transgride, não alcança a liberação do perdão, né? Não prospera. Mas o que confessa o seu pecado e deixa, é o que eu estou falando, né? Ele alcança o quê? A graça de Deus, a misericórdia de Deus. Então eu preciso confessar o meu erro, o meu pecado, mas eu preciso deixar ele. Eu lembro de uma mensagem que o pastor amado, meu amigo, pastor Orberlan, muitos lembram lá, pregando para os jovens na nossa igreja, ele diz que às vezes o erro é que nem a galinha. Ela bota seus ovos e ela senta em cima para chocar. Não sei se vocês lembram. Sabe, ela bota os ovos e ali ela fica, ela põe até chocar. Se vai nascer, não vai nascer, mas ela fica chocando. Às vezes o pecado na nossa vida é o erro assim. As pessoas cometem o pecado, senta em cima e fica chocando o pecado. Não quer largar, bica, não deixa. Ninguém chegar perto, não quer sair, não quer largar. E a gente precisa ser liberto, irmão. Então deixar o pecado. Eu quero concluir com você. Para tratar, você pode tratar de cada pecado e se livrar de cada um deles, né? Neste mundo sempre vai haver possibilidade de você pecar, mas há também um remédio para o pecado, que é o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus, né? Nesse mundo sempre vai haver oportunidade. O inimigo sempre vai colocar manjares numa bandeja para você. Em qualquer área da sua vida, ele sabe de onde é o seu ponto fraco. Ele sabe de onde é o calcanhar de Aquiles. Ele sabe. E aí ele vai sempre estar trazendo um manjar. Sempre vai haver oportunidade. E as pessoas vão dizer, não, faz isso, não tem nada a ver. Essa coisinha não tem nada a ver, não. Pode fazer por aqui. Isso ninguém não faz mal nenhum. Ó, cuidado, cuidado. Cuidado com o que você vai fazer. Não é assim, não. Tá? Sempre vai haver a oportunidade, vai estar na tua mão de você pecar ou não. Aqui nessa terra vai ser assim. Por quê, pastor? Porque lá no céu não vai ter pecado. Lá nós vamos viver com Cristo, glorificando e exaltando o nome dele dioturnamente. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós temos que orar e vigiar sem cessar. O inimigo
o seu adversário. Você aceitou Jesus, eu sempre digo, você ganhou o melhor amigo da sua vida. Aceitou Jesus, você tem o melhor amigo, Jesus Cristo. Mas por outro lado, você vai ter o pior dos adversários, Satanás e seus anjos caídos, que vai fazer de tudo para você abandonar a tua fé. Ganha um grande amigo, mas levanta um grande adversário, que vai trazer o pecado todo dia para te corromper, a luta da carne contra o espírito na sua vida. Então vigia, vigia. Ele anda de redor, o diabo anda de redor, o leão anda de redor, rugindo, bramindo, procurando alguém para tragar. E às vezes somos nós, sabe? Mas uma coisa eu quero dizer aqui, deixar fechando. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampe ao redor daqueles que o temem, os livra e os guarda. Então, antes do inimigo atacar a tua vida, chegar, ele tem que passar pelos anjos do Senhor, pela proteção de Deus, porque ele é nosso escudo e a nossa fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia e da tribulação. É esse Jesus que nós servimos. É por ele que você tem que deixar o pecado. Não é por placa de igreja, não é por pastor, não é por nada. Você tem que deixar por Cristo, porque ele que morreu por você na cruz do Calvário. Amém? Que Deus possa te abençoar, que eu possa ter contribuído com você nesta palavra. Quero que você cresça, né? Como eu disse aqui no texto, que o pecado encoberto não deixa você transgredir, não deixa você progredir, não deixa você prosperar. E eu quero ver você próspero, eu quero ver sua família próspera, eu quero ver teu casamento próspero, eu quero ver teu trabalho próspero, eu quero ver sua vida próspera, eu quero ver você no céu. Eu quero ver você no céu, sabe? E não deixa o pecado te roubar a sua identidade em Cristo. Lembre quem você é em Cristo e quem Deus é para você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Nós temos o pedido de oração aqui, irmãos, nós vamos orar em nome de Jesus aqui, né, pela vida da Glorinha, Glorinha Cardoso, né, a oração pela família, a Lúcia Aparecida Silva Cruz, oração pela saúde, Lúcia, que Deus te abençoe, né, e o Gabriel Paiva, pede oração. Ô Gabriel, tudo bem, Paiva? Temos orado por você, irmão. Em nome de Jesus, eu sei que Deus tem o melhor para a tua vida, que Deus aí conforte, que o Espírito Santo conforte o teu coração e consola na perda que você teve, em nome de Jesus aí do seu paizinho, tá? Que Deus te abençoe ricamente, querido, tá? Oramos e temos orado por você, viu, Pai? Que o Espírito Santo te console, que o Espírito Santo console toda a sua família, meu irmão, tá? Que Deus abençoe a irmã Lúcia, né, a Glorinha, em nome de Jesus, que Deus abençoe a família de vocês, a todos os irmãos que estão nos assistindo, faça o seu pedido, coloca você diante de Deus, a todos os irmãos aqui que participou aqui, né, conosco, a Lúcia, a Carol, dá um abraço à sua família aí, Carol, em nome de Jesus, a seu Pedro, em nome de Jesus, a dona Ângela, a Márcia, todos aí da sua família, né, a Ingrid Barbosa, Deus te abençoe, o Davi, a Glorinha, a Marlise, Maria Lina, sua família, Pastor Paulo, oxe, Pastor Paulo, o senhor está aí na nossa live, esse é um homem de Deus, hein? Pastor Paulo Corovai, convidar logo para ele estar numa live aí também conosco, Pastora Marisa, Pastora Marisa lá em Anduí, Deus abençoe, senhora, o irmão Márcio, que Deus abençoe vocês aí, a irmã Odete, a Raquel Lopes, Raquel, Deus abençoe você aí em Vitória, em nome de Jesus, tá? Que Deus te abençoe em Vila Velha, que Deus venha aí enriquecer a sua vida, querido. Nós não esquecemos de você nas nossas orações, não. Irmã Rositelma, Alexandre Rocha e toda a família ali em Porto Vilma, Sidney, Selma, Patrícia, toda a sua família. Manda um abraço pro seu João aí, em nome de Jesus, e toda a sua família, seu Pereira, né? E a família abençoada aí, que sempre tem nos recebido quando nós temos feito culto aí. Deus abençoe vocês, a irmã Vina, toda a sua família, a Jéssica, o Xande. São as pessoas que entraram aqui e mandaram um abraço. Que Deus abençoe toda a nossa igreja. Quero fazer essa oração aqui, dessas pessoas que eu já coloquei. Concorde comigo, a Bíblia diz que o que nós ligarmos nessa terra será ligado nos céus. Então, concorde comigo, liga comigo a nossa fé e vamos orar por esses pedidos em nome de Jesus. Pai de amor, eu te louvo e te agradeço por cada pedido aqui, por cada irmão, a cada irmã, pela vida do Gabriel, pela vida da Lúcia, pela vida da Glorinha, em nome de Jesus, que tem pedido essas orações. Quero estender ali pela vida
dos nossos irmãos, da irmã Iracema, que está no tratamento contra este câncer, que o Senhor venha com a tua mão de poder sobre a vida dela, glorificando a irmã Zenaide, em nome de Jesus, ali na Jaci. Deus abençoe a vida dessa senhora, Pai, em nome de Jesus, salva ela, cura, abençoe a vida dessa nossa irmã, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoe a vida da Terezinha, irmã Alzira, abençoe ali, Pai, em nome de Jesus, cura, abençoe a irmã Maria Helena, que está ali em Cidrolândia, que o Senhor vai abençoar a irmã Maria de Lourdes, lá em Cacoal. Deus, em nome de Jesus, abençoe essas vidas, a Raquel, Pai, em nome de Jesus, ali em Vila Velha, em Vitória. Pai, em nome de Jesus, entra com a sua mão de providência, a irmã da Thaís lá em Vitória, que o Senhor esteja abençoando, em nome de Jesus, a todos aqueles que têm pedido oração, que o Senhor entra com a sua mão de providência, que o Senhor entra com o seu amor, ali com o seu Divo, Pai, a dona Lourdes, a família do Vanderlei, Jussara, que esteja abençoando. Pai, obrigado pela vida, coloco também da Silvana, do Edir, a Silvana que fez essa efusão. Pai, em nome de Jesus, fortaleça ela, aumenta a imunidade dela, abençoe a vida dela. Estivemos ali hoje, Pai, e vimos que ela precisa disso. Senhor, abençoe, derrama do teu poder, derrama da tua graça, e de todos aqueles que estão pedindo aqui, Pai, em nome de Jesus, para a irmã Celina, para o irmão Francisco, esse casal abençoado, que a mão do Senhor esteja sobre a vida deles. Em nome de Jesus, te peço pela nossa convenção, pela nossa ordem de ministro batista nacional, toda a diretoria, através da vida do pastor Vanilton, através da nossa convenção do pastor Antônio Barbosa, da nossa secretária irmã Thelma, que venha alcançar toda a nossa diretoria, toda a ordem batista nacional do estado do Mato Grosso do Sul. Pai, a nossa ordem, a nossa convenção nacional, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida desses varões. Pai, em nome de Jesus, guarde todos eles. Em nome de Jesus é que eu te peço, oro e agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos nós hoje e sempre, porque o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Só o Senhor é Deus. Que Deus abençoe, querido. Fica nessa paz.